oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estávamos sexta, sábado, hoje domingo com os irmãos também. Para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Nós vamos estar observando 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos nesse momento falar um pouco a respeito de Ezequias. Ezequias estabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Repetindo novamente, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Capítulo de número 20. Nós estaremos lendo neste momento para entendermos o que eu quero falar para aqueles que se interessam em conhecer. 2 de Reis, capítulo 20, versículo a partir do 1, que diz: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amon, veio a ele. Ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servindo de tal, lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Se você voltar um pouco atrás, no capítulo 18 e o versículo de número 3, você vai ver do que está se tratando. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Perceba que o reinado de Ezequias começou muito cedo. Ele começou a reinar sobre a nação. Ele tinha 25 anos de idade e começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E tudo quanto Ezequias fazia era de agrado aos olhos do Senhor. Ele fazia tudo quanto o Senhor lhe orientava a fazer. Ele fazia tudo aquilo que estava de acordo à vontade de Deus. E Deus agora, ele resolve provar a vida de Ezequias, mandando sobre a sua vida uma doença. Ele adoece no capítulo de número 20. E quando Ezequias, no capítulo 20, ele adoece, o profeta Isaías, filho de Amós, fez com que fosse até a presença de Ezequias. Deus enviou o profeta para falar para Ezequias que ele iria morrer. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer no texto a seguir, que quando o profeta Isaías entrega essa mensagem de morte para Ezequias, logo Ezequias se lembra do período inicial do seu reinado, quando ele começou a reinar, que está escrito no capítulo 18 e no versículo 3: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Logo Ezequias, ao receber a notícia pelo profeta Isaías que ele deveria colocar a sua casa em ordem,
Há muitas pessoas que pregam vários sentidos nesse texto. Uns dizem que a casa dele estava bagunçada, outros falam que era a casa no sentido espiritual. Mas, na verdade, o que eu posso encontrar no texto simbolizava a respeito de uma organização administrativa. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que o profeta Isaías vai dizer: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Só que agora Ezequias, ele lembra de como ele andou diante da presença de Deus. Porque quem anda certinho na presença de Deus tem crédito com Deus. Quem anda certinho na presença de Deus tem intimidade com Deus. Quem anda certinho na presença de Deus, quando ele coloca diante de Deus os seus feitos, Deus, ele automaticamente vai responder a sua oração. Quando ele recebe o diagnóstico de morte, que ia morrer diante da enfermidade que tinha lhe causado ali no seu corpo, logo a Bíblia vai nos dizer que ele vai orar. Porque, meus irmãos, o propósito desta campanha de 43 dias, hoje sendo o 12º dia da campanha, isso aqui não é para qualquer tipo de crente. Isso aqui é para quem acredita no Deus que serve. Isso aqui é para quem acredita que Deus ainda faz milagre. Porque uma campanha de oração poucas igrejas fazem. Porque oração é propósito. Oração é sacrifício vivo diante de Deus. E orar, nem todo mundo quer orar, mas quer a bênção. Orar, ninguém quer orar, mas quer que Deus trabalhe. Orar, ninguém quer orar, mas quer que Deus efetue milagre na sua vida. E nós temos que entender uma coisa: que um crente que não ora é um crente morto. Um crente que não ora é um crente que não tem uma intimidade com Deus. É um crente fraco, é um crente sem intimidade com Deus. Não é por acaso que Deus colocou essa campanha de oração no meu coração, porque a oração, ela é primordial. Jesus ensinou para os discípulos, chamava em particular e chamava eles para a oração. Quando Jesus chegava perto dos discípulos, estavam os discípulos dormindo. Porque tem gente que é assim, que não tem o hábito da oração, e quando dobra o joelho é para dormir. Logo o sono vem, logo dá sono, começa a abrir a boca e não dá vontade de orar. Por quê? Porque não tem o hábito da adoração e nem tampouco da oração. Então Jesus encontra os discípulos dormindo. Logo Jesus olha para o discípulo: você não pode velar comigo nem uma hora sequer. Nem uma hora de relógio você tem capacidade de orar. Jesus vai olhar para o discípulo e vai dizer: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Um crente que não ora, ele está apto ao fracasso, meu irmão. Um crente que não ora, ele está alvo para levar uma rasteira do diabo a qualquer momento, porque não está fortalecido na oração. A oração, a palavra, ela anda no conjunto comigo. Palavra e oração. E quem ora tem intimidade com Deus. O próprio Jesus deu exemplo disso na oração. Jesus tinha o hábito de orar. Ele não orava simplesmente por mero acaso, não. Ele orava porque ele sabia da importância de orar. Mesmo sendo ele o próprio Deus personificado, ele orava. Ele tinha uma intimidade na oração. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer: orai sem cessar. A Bíblia vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você quer saber o resultado da oração? É quando as coisas se complicam na sua vida. Você quer ver o resultado da oração e da intimidade com Deus? É quando as coisas começam a dar errado na sua vida. Quando as coisas não começam a funcionar. Aí você vai ver que quem tem reserva de oração, o resultado é diferente. Quem tem reserva de oração na sua vida, o agir de Deus é diferente. Porque tem gente que é assim, que só ora quando as coisas se complicam. E quando as coisas estão boas, a condição financeira está boa, as coisas estão andando corretamente, Deus está abençoando, Deus está fazendo, não ora. Mas quando as coisas se complicam, aí bota a cara no pé para orar. Tem gente que não pode ser abençoada, irmão. Tem gente que tem que ficar na prova mesmo. Tem crente que tem que viver na prova a vida toda até o arrebatamento da igreja. Porque quando Jesus coloca na bênção, não ora. Quando Jesus abre as portas, não agradece a Deus. Quando Jesus abre as portas,
mesmo, para a pessoa entender, irmão, ser grato a Deus por tudo quanto Deus faz. A oração, irmão, é primordial na vida de um cristão. A Bíblia vai mostrar que Ezequias orava, ele tinha intimidade com Deus. Por isso que quando ele recebe o diagnóstico de morte, olha o que diz o texto sagrado, capítulo 20, versículo a partir do 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. A Bíblia não vai relatar o tipo de enfermidade que lhe veio. Não sabemos qual foi a enfermidade. Mas veja, mesmo um homem que andou reto, mesmo um homem que fez as coisas certinhas, Deus permitiu vir uma enfermidade sobre ele, para provar a sua fé e para mostrar para ele a importância de andar certinho na presença de Deus, para mostrar para ele a importância de ter uma intimidade com Deus, de ter crédito com Deus. Tem gente que tem crédito no banco, mas não tem crédito com Deus. Tem gente que tem crédito na venda, mas não tem crédito com Deus. Mas o crente, quando tem crédito com Deus, quando ele ora, Jesus responde. Quando ele ora, Jesus age. Quando ele ora, Jesus abre as portas. Quando ele ora, Jesus cura. Quando ele ora, Jesus liberta. Quando ele ora, Jesus transforma. Por quê? Porque esse crente tem crédito com Deus. Irmão, você pode ter o melhor cartão de crédito, mas se você não tiver crédito com o dono do ouro e da prata, que é Jesus de Nazaré, de nada vale para a sua vida. Nós temos que ter crédito com Deus. E nós vemos aqui um homem agora que foi, irmão, acometido de uma enfermidade mortal, mas ele tinha crédito, não era no Banco do Brasil, ele tinha crédito, não era no Caixa, ele tinha crédito, não era no Bradesco nem no Itaú, mas ele tinha crédito com Deus, ele tinha vida com Deus, e ele agora vai lembrar da intimidade que tinha com Deus. Ele agora vai colocar diante de Deus, logo quando ele recebe o diagnóstico de morte pelo profeta Isaías, ele se lembra de que andou reto diante de Deus. Será que se vier uma prova hoje sobre a sua vida, você tem algo a oferecer para Deus? Você tem algo para apresentar a dizer: Senhor, eu estou nessa prova, Senhor, mas tu sabe que eu sou fiel. Senhor, eu estou nessa prova, mas tu sabe que eu estou fazendo as coisas certinhas. Será que você tem esse crédito com Deus? Será que você tem capacidade de se apresentar como Ezequias se apresentou diante de Deus? Será que você tem essa condição? Porém, quando ele estava ali à presta à morte, ele lembra que foi fiel a Deus. Como nós lemos no capítulo 18 e no versículo 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele está dizendo: eu andei reto diante da presença de Deus. E quem anda reto diante da presença de Deus tem crédito com Deus. Quem anda reto diante da presença de Deus tem vida com Deus. Quem anda reto diante da presença de Deus tem créditos com Deus. E ele vai lembrar agora que tinha crédito com Deus. Ele vai lembrar que tinha intimidade com Deus. Ele vai lembrar que tinha vida de oração com Deus. Então, quando o profeta Isaías sai do seu quarto, sai da presença de Ezequias, a Bíblia vai nos dizer que Ezequias não foi murmurar. Não é como os crentes luteram nessa época, que qualquer dificuldadezinha já murmura contra Deus, que qualquer dificuldadezinha já fica dizendo: cadê Deus? Eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu estou indo para o culto uma vez sequer na semana, mas vem assim mesmo, mas estou indo para a igreja, estou indo servir a Deus, e por que Deus está permitindo isso? Não, Ezequias não fez isso. Ezequias, mesmo sendo fiel a Deus, irmão, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha vida com Deus, e ele não foi murmurar e dizer: Senhor, eu vou morrer, Senhor, Senhor, eu vou morrer. Não, o que ele fez, ele vai mostrar diante de Deus o crédito que ele tinha. Ele vai se apresentar a Deus, apresentar diante de Deus. Apresentar o que diante de Deus? Ele vai apresentar diante de Deus o que ele apresentava diante da presença do Senhor, a vida reta que ele vivia diante de Deus. É por isso que no versículo de número 2 do capítulo 20 de 2 de Reis vai dizer: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: olha que coisa interessante, recebe o diagnóstico de morte, mas ele diz: eu não vou murmurar não, eu vou orar, eu vou apresentar a Deus o que eu já tenho feito diante da presença dele, eu vou apresentar a Deus o que eu tenho realizado diante da presença dele. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou o rosto, virou deitado na cama, mesmo enfermo, mesmo doente, mas ele vira o rosto para a parede e
que ele vai dizer: eu andei na tua presença em verdade, eu não andei com capa, eu não andei com mentira, eu não andei com engano, eu não vivi uma vida falsa na tua presença, mas eu andei em verdade diante de ti, eu te servi de verdade, eu te servi de coração, eu te servi com a minha vida diante da tua presença. Ele vai apresentar isso a Deus. Ah, Senhor, se servir de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Em nenhum momento ele disse: Senhor, eu andei reto diante de ti, eu andei em verdade diante de ti, por que agora eu vou morrer, Senhor? Por que agora eu estou com essa enfermidade, estou à beira da morte? Por que tu enviaste o profeta Isaías para dizer que eu vou morrer? Se eu estou andando em verdade, se eu estou andando em retidão, se com o coração voltado a ti. Não, irmão, ele não murmurou, mas ele apresentou a Deus a sua vida. Porque só apresenta a Deus a vida quem tem vida com Deus. Como é que Ezequias iria apresentar a sua vida com Deus, a Deus, se ele não tivesse uma vida com Deus? Quem não tem vida com Deus não tem como apresentar a sua vida a Deus, mas quem tem vida com Deus tem crédito para apresentar a Deus aquilo que tem feito. E foi isso que aconteceu com Ezequias. E depois que ele apresenta a forma que ele andava diante de Deus, ele chorou muitíssimo, e Deus estava ouvindo o que ele estava falando, e Deus estava ouvindo o que ele estava ali sentindo naquele momento. E o que foi que aconteceu? O versículo de número 4: e sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, dobra atenção, isso aqui se chama resposta imediata, porque com Deus é assim, tem hora que quem tem crédito, é para quem tem crédito, quem não tem crédito tem que esperar ao quando Deus bem quiser mesmo, mas quem tem crédito com Deus, a resposta é imediata. Na hora que Ezequias apresenta a Deus a sua vida diante de Deus, lá vai Isaías saindo. Quando chega no pátio, a voz brava do ouvido de Isaías e manda ele voltar para falar com Ezequias novamente. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem crédito com Deus tem ação de Deus na vida. Quem tem crédito com Deus, Deus age na hora merecida que ele merece. E Ezequias merecia a ação de Deus imediatamente na sua vida. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aí o que foi que aconteceu? Deus brada no ouvido do profeta Isaías, melhor falando, o capítulo de número 20, versículo 5 vai dizer: volta e diz a Ezequias, serve do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que coisa tremenda, o mesmo homem que levou o diagnóstico, o mesmo profeta que levou o diagnóstico de morte para Ezequias, foi a mesma boca que voltou e disse: olha, Deus está mandando te dizer que tu não vai morrer mais não, Deus está mandando te dizer que vai acrescentar mais 15 anos de vida para a tua glória, ao nome santo do Senhor Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Quem tem crédito com Deus, até a sua vida é prolongada na terra. Quem tem crédito com Deus, Deus acrescenta os seus dias na terra. É isso que aconteceu na vida de Ezequias. Agora imagine biblicamente comigo, o profeta chegou e disse: olha, Deus está mandando te dizer que tu coloca a casa logo porque tu vai morrer. O desespero bate. Aí Ezequias diz: peraí, mas eu tenho crédito com Deus, deixa eu falar com ele. O profeta vem entregar o recado de Deus, mas eu não vou falar com o profeta para falar com Deus, porque eu tenho crédito com Deus. Quem vai falar vai ser eu mesmo vou falar com Deus. E ele vira o rosto para a parede e começa a orar. Aí fala com Deus, apresenta a Deus a sua vida integralmente na sua presença. Aí o que Deus faz? A mesma voz que falou com o profeta Isaías para levar o diagnóstico de morte para Ezequias, é a mesma voz que volta e diz:
diz assim, diz para ele que ele não vai morrer, eu vou sarar ele, e ainda vou dar mais 15 anos de vida para ele. Sabe o que é isso, irmão? É crédito com Deus. Sabe o que é isso? É quem tem vida de oração. Sabe o que é isso? É quem tem vida reta diante da presença de Deus. Glória seja dada o nome de Jesus. Mas vamos continuar aqui na palavra. Eu não sei pregar outra coisa senão Bíblia. Versículo de número 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, já li e releio. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Envie as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E o versículo de número 6, e acrescentarei, além da cura, o Senhor estava dizendo para ele, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. Perceba, meus irmãos, que aqui o texto agora vai relatar e vai revelar qual era a doença dele. Mas para quem entende de chagas, as chagas, irmãos, era uma doença incurável. Era conhecido naqueles tempos passados como uma lepra no corpo da pessoa. Porém, ela trazia muitos danos ao corpo, e dentro dessas chagas existia outros tipos de problema de saúde que surgia no corpo de uma pessoa. Quer uma prova? Eu vou provar. Quando a gente, meus irmãos, recebemos um corte no pé, na mão, em qualquer parte do corpo, aquela coisa se infecciona, fica inflamada. Uma das coisas que vai relatar, que vai acrescentar aquele ferimento, aquele momento que nós estamos passando, é a febre. Vai dar logo febre no corpo da gente. A gente vai sentir febre, por quê? Porque uma enfermidade puxa a outra. Porém, meus irmãos, ele estava diagnosticado a morrer, mas Deus disse para ele que iria sarar. Então isso aqui é muito interessante, meus irmãos, que nós tenhamos conhecimento. O versículo de número 8 vai dizer, e Ezequias disse a Isaías, quem disse Ezequias? Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Porque agora ele precisava de um sinal, que estava curado daquilo que Deus já tinha falado pela boca do profeta Isaías, que iria lhe curar das chagas, da enfermidade que estava sobre a sua vida. Se você ler comigo, meus irmãos, o versículo de número 1 do capítulo 20, voltando, você vai entender o que eu vou falar agora. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Só que quando nós chegamos, meus irmãos, no versículo 7 vai dizer que ele estava sobre o que? Uma chagas. Ou seja, essa doença não era uma doença qualquer, era uma doença que gerava outras doenças a ponto de levar você à morte. Mas ele esperou agora um sinal. Ele disse, eu quero que Deus me dê um sinal agora, porque quem tem crédito com Deus é isso, irmão. Quem tem crédito com Deus fala com Deus e Deus responde. Quem tem crédito com Deus, Deus dá sinal para ele. Aí o versículo de número 9 vai dizer, e disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adianta-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte e a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Veja que intimidade de Ezequias. Ele disse, eu não quero que adiante, porque adiantar é fácil, eu quero é que volte atrás. Aí o versículo de número 11 vai dizer, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos quais que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Isso aqui é tremendo, irmão, porque preste atenção, é fácil o relógio se adiantar.
O relógio era utilizado, irmãos, usava o sol para identificar o horário. Isso é coisa linda, isso aqui é teologia, isso aqui é para quem estuda. Mas vamos continuar aqui. Ele pede que não adiante, mas que volte, porque não voltar aquilo que já passou é a mesma coisa. É meio-dia aqui no relógio da gente. Voltar para as 9h da manhã, só se for um milagre. Mas Ezequias foi ousado em pedir isso, porém Deus o atendeu. Por que Deus atendeu a Ezequias? Porque Ezequias tinha intimidade com Deus, e quem tem intimidade com Deus é diferente. Quem tem intimidade, Deus não só faz o relógio, a sombra do relógio, no horário voltar, mas faz muito mais do que você pode imaginar, porque Deus, Ele é Deus que ainda faz. Amém? Se você não dá glória, mas eu dou, porque Ele é merecedor de ser adorado. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, informando para os irmãos que só haverá culto aqui agora, sexta-feira, tá bom? Sexta-feira haverá culto em nome de Jesus. Sexta, sábado e o domingo. Quarta-feira não será possível termos culto aqui. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela sua misericórdia. Continua conosco, meu Senhor. Eu te lhe abençoo teus filhos, leve paz e segurança a cada um, Senhor, aos seus lares. Guarda, livra e protege de todo mal. Meu Deus amado, te louvamos por tudo que o Senhor dispensou ao nosso coração. O louvor, a palavra transmitida ao nosso coração. Continue abençoando o auxiliar Wesley, aperfeiçoando a cada dia, auxiliar Gilvantes que me acompanha. Nos leve em segurança, meu Deus. Pedimos a tua graça hoje e sempre. Amém. Deus abençoe Cristina, Deus abençoe Rai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, a sempre a igreja diz. Até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.